deu a 15. Lá em boca nós temos que usar os nossos instrumentos, tá? Porque auxiliam bastante na inserção. Aqui, como eu tô fora da boca, não precisa tanto. Importante, gente, as bandas de premolares, elas são bandas normalmente mais expulsivas, tá? Então, é importante que você procure uma adaptação anatômica desse premolar, porque é muito importante, por exemplo, a gente desenvolver um disjuntor, né? Um raso, um hírax. E se essa banda não estiver bem adaptada, ela pode soltar pós-disjunção. Ela pode ficar meio solta ou até durante a ativação do aparelho. E às vezes essa região não faz a expansão, tá? Então é importante que a gente tenha cautela e respeite essa etapa. Agora a gente vai bandar o outro premolar. Agora é hora de soldarmos os tubos molares e os brackets de solda nos premolares. Então, um dos detalhes, o primeiro detalhe que eu recomendo para moldagem de transferência, mesmo que não foi preconizado fazer alguma colagem segmentada, é soldar tubos, tá bom? Nos molares e brackets nos premolares. A gente tem que fazer com que essa moldagem de transferência seja eficaz, que a banda não saia de posição, concordam? Normalmente, os pacientes pré-adolescentes, que são os que a gente mais utiliza esses aparelhos, né? Eles estão numa etapa, numa fase de vida que estão desenvolvendo personalidade, têm um pouco de vergonha, então eu sempre me preocupo com isso na hora de instalar esses aparelhos nos pacientes. Então, normalmente, eu faço uma colagem, mesmo que eu não passe fio, nos incisivos e caninos, né? Mesmo que só apenas para que ele consiga sorrir com mais tranquilidade e que seja mais aceito socialmente. A gente sabe que é uma fase que as crianças sofrem bullying, enfim, então eu sempre me preocupo com isso, com o bem-estar do meu paciente. Quero mostrar para vocês um pouquinho sobre os tubos ortodônticos, né, para quem tem dúvidas. A gente encontra o tubo triplo, tá? Que é um tubo que tem a indicação de utilizar aparelhos extrabucais, por exemplo, ancoragem extrabucal, né? Então, assim, ele tem 3 tubos, né? 3 slots, onde o tubo duplo, você pode utilizar um arco base ou um sobrefio, e esse maior é para utilizar com ancoragem extrabucal, tá bom? Essa é a indicação do tubo triplo. Depois a gente encontra também o tubo duplo. O tubo duplo eu utilizo bastante. Para casos também que a gente vai utilizar, por exemplo, você preconizou no caso utilizar um arco base de rickets ou um cursor, um cantilever, tá? Então ele vai ser um tubo auxiliar. É muito importante a gente planejar tudo isso antes de instalar no paciente, para não precisar ficar trocando peças, né? E temos os tubos simples, tá? Os tubos simples, né? Que é para passagem de fio mesmo, tá bom? O paciente seu, por exemplo, você não planejou que você vai utilizar ortodontia segmentada, é apenas mesmo para fazer a primeira fase interceptativa, que é a correção da mordida cruzada, e não precisa de nada desses tubos. Mesmo assim, eu recomendo que a gente utilize, tá bom? Porque é muito importante a gente manter a banda em posição. A gente não quer trocar, a gente não quer refazer esse procedimento porque ele toma muito tempo de cadeira e de acabar desgastando a nós e o nosso paciente. Então, caso você não preconize nenhum tubo, pelo menos você pode utilizar um tubo simples, ó, tá? Também, para soldagem, e depois eu vou mostrar o porquê, tá bom? Em relação a posicionamento de bandas, gente, isso eu não vou falar muito, tá bom? Não posso falar muito por aqui sobre aonde posicionar, mas eu vou fazer agora e aí daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Tubos devidamente soldados,
Vamos agora para a etapa de moldagem. Moldagem de transferência. Pegamos sempre um número maior do que normalmente é o paciente, a boca do paciente. Por quê? Porque tem peças na vestibular, tá? A gente tem que copiar toda a região de sulco vestibular, toda essa região, palato, para que fique uma moldagem eficaz e que não precisa ser repetida, tá? Eu gosto muito dessas moldeiras, tá? Tem uma matéria na Dental Speed que eu falo um pouquinho sobre moldagem e ortodontia. Dicas para sucesso clínico. E eu vou mostrar para vocês com alginata porque que eu gosto dessa moldeira, tá? Mas só para exemplificar que esse tamanho seria a moldeira desse paciente. Porém, como ele tem peças, fica muito justo. Fica justo na vestibular, tá? Então, quando a gente insere, ele fica prendendo os tubos, tá? Então, vamos pegar uma moldeira maior, tá? A gente pega uma que tenha mais folga na vestibular, para que a gente consiga fazer essa moldagem eficaz, combinado? Manipulando, né?